E aí, grande Daniel José! Tudo bem? Bom te ver, cara. Pô, seja muito bem-vindo aí, cara. Valeu, obrigado pelo convite, é um prazer estar aí. Daniel José, eleito deputado estadual em 2018 pelo Partido Novo, 183.480 votos. Exatamente. Contrariando o que as pessoas dizem, o candidato eleito nunca volta na periferia, só aparece de 4 em 4 anos. Tá aqui, defende a educação. Isso aí. Ao contrário aí da grande maioria da classe política, que faz belos discursos defendendo a educação, mas não apresenta nada efetivo, nada que realmente vai resolver e melhorar a educação. E também são poucos que aparecem aqui na periferia para conhecer e ver de perto a realidade da educação. Parabéns, seja muito bem-vindo. Vamos bater um papo legal. Daniel, queria saber de você, cara, com a sua visão, qual é a chance de um garoto, de um jovem da periferia, chegar numa USP? Cara, chegar na USP não é trivial. Hoje, a cada 100 alunos que estudam na USP, 60 vieram de escolas particulares. Então, nisso você tira já a maioria dos alunos. Dessas 40 vagas, dependendo do curso, esse número de 40 ainda é menor. Então, por exemplo, quando você olha os cursos mais competitivos, tipo medicina, engenharia, economia, o número de alunos que vêm da rede pública é menor ainda. Então, às vezes é 25 a cada 100 alunos, 20. Então, dependendo do curso, a probabilidade ainda é menor porque são cursos mais competitivos, né? Então, a probabilidade já é muito pequena. E quando você leva em consideração que a rede particular no Brasil tem 2 milhões de alunos, mas a rede pública tem 40 milhões de alunos, então você vê que a probabilidade de quem vem de uma escola pública mesmo, que é uma quantidade muito maior, né, de alunos, chegar numa USP ainda é infinitamente menor do que alguém que veio de uma escola particular. Então é um desafio grande que a gente tem. Eu acredito que a gente só vai fazer com que o país se desenvolva de verdade se a gente tiver igualdade de oportunidades. Então quem nasce aqui no Jardim Niterói, quem nasce em Bragança, lá na minha cidade, Bragança Paulista, quem nasce, sei lá, no interior do Amazonas, tem que ter oportunidades mínimas para conseguir se desenvolver. E a USP eu acredito que é um lugar, né, que ela precisa ser ocupada por pessoas que não têm condições de pagar uma mensalidade. Não é o que acontece. E você propôs recentemente aí uma cobrança da mensalidade, todo mundo ficou espantado, não, o Daniel José quer cobrar a mensalidade da universidade pública, como pode? Mas isso é de uma classe que tem condições de pagar. Explica pra gente como que é. Então, na verdade, assim, tem duas coisas que a gente busca fazer no nosso trabalho. Algumas são projetos que a gente quer implementar de fato, e agora, e outros que a gente começa a discutir agora para implementar lá na frente. Na Constituição não tem nenhuma parte que fala que é obrigação do Estado fornecer ensino superior gratuito. Tanto que na época, em 88, quando a Constituição foi feita, a gente nem sequer conseguia fazer com que os alunos estudassem educação básica nas escolas públicas, né? Então já era difícil estudar na escola pública, quanto mais na universidade. E diversos países do mundo, e países muito sérios, países desenvolvidos, cobram mensalidade daqueles alunos que têm condições de pagar, né? Então, isso é uma coisa que tem várias modalidades diferentes, que inclusive não pesam para esses alunos, né? Então, hoje, a USP depende quase que exclusivamente de repasse de um imposto que incide muito sobre consumo. E consumo pega muito mais as famílias pobres do que as famílias mais ricas. Então, a realidade é a seguinte hoje. A USP depende de dinheiro das pessoas mais pobres da sociedade. O pobre hoje sustenta o ensino de um rico. O filho do rico que vai estudar, que vai de carro estudar engenharia na USP. Então, esse é o tipo de coisa que no meu ponto de vista, é completamente injusto. E muita gente, às vezes, defende a questão de justiça social, tal, mas é contra a cobrança de mensalidade. Acha que a universidade tem que ser pública para todo mundo e gratuita para todo mundo. Tem que ser gratuito para aquele que não pode pagar. Exatamente. Então, esse é um dos pontos que a gente empurra bastante. Eu estou no conselho da USP hoje e a gente tenta levar essa ideia para frente, ainda infelizmente com muita resistência. Sim. Mas eu acredito que em algum momento, quando a sociedade enxergar que isso é algo óbvio que tem que ser implementado, a gente vai conseguir chegar lá. Parabéns pelo enfrentamento, viu? A gente sabe que onde tivemos o enfrentamento, o ensino avançou bastante, não só no Brasil, mas no mundo. Parabéns por essa coragem. Toda mudança envolve quebra de resistências. Você propôs a redistribuição da verba de ICMS de acordo com a evolução do ensino. Sim. Conta pra gente como vem
esse dinheiro para o cofre público e como vai ser, na sua visão, aí, nessa sua proposta, essa redistribuição? Então, esse mesmo dinheiro que mantém a USP, a Unesp, a Unicamp, é o mesmo dinheiro que, na verdade, é o imposto mais importante que o Estado arrecada. Ele vem de consumo de qualquer tipo de produto ou de serviço. Então, quando você consome alguma coisa, seja um relógio, um tênis, ou quando você contrata algum serviço, você ou uma empresa, tal, o Estado recolhe ICMS. E o Estado recolhe hoje por volta de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. 10% disso vão para as universidades, USP, Unesp, Unicamp. Então, 10 bilhões e pouco vão para as universidades. 25% disso é repassado para os municípios. Então, dos 100 milhões, 25 milhões vão para os municípios. Só que como é que são distribuídos para os municípios? Com base numa série de critérios. E esses critérios estão todos defasados. E o que a gente quer fazer? A gente quer implementar aqui em São Paulo, né? Esse é o meu projeto de lei mais importante até agora. E é aquele que eu quero implementar agora, no curto prazo, né? Eu falei um pouco da mensalidade nas universidades, que é uma ideia mais pra frente. Mas esse tem que ser já. Essa tem que ser já, e vai ser, eu acho que, em questão de semanas, né? Então, a ideia é o seguinte: dado que tem vários critérios que são utilizados para os prefeitos receberem o ICMS do Estado, por que não a gente colocar critérios de desempenho em educação? Conforme evoluir o aprendizado, os prefeitos conseguem receber mais ICMS. E eles dependem muito desse dinheiro, porque é um dinheiro que não vem carimbado. É um dinheiro que não vem destinado já diretamente para a educação, para a saúde. Ele tem autonomia para usar ele como quiser. E é um dos poucos recursos que o prefeito tem autonomia. Então ele enxerga esse recurso do ICMS com muito valor. É um dinheiro que vale muito para ele. Então ele sabe que, poxa, se eu quiser me reeleger, agora eu vou ter que melhorar o quanto que os alunos aprendem de matemática, o quanto que os alunos aprendem de português, o quanto que cai o abandono escolar, o quanto que eu recebo de alunos da rede estadual para a rede municipal. Então tudo isso passa a entrar na conta do prefeito e falar, poxa, para eu me reeleger eu vou depender de tudo isso. E é um trabalho é um projeto muito bonito, porque ele muda de forma estruturante, né? Toda a situação, os incentivos de todos os 645 prefeitos de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, dessa maneira a gente muda as coisas, né? E só esse projeto sozinho influencia no repasse de 7 bilhões de reais por ano. Então, sei lá, se você for parar para pensar e comparar uma emenda parlamentar com um projeto como esse, são em proporções completamente diferentes. Esses 7 bilhões de reais equivale a mais de 1000 anos de mandato. Equivale ao que todos os deputados da Assembleia recebem nos 4 anos de mandato, vezes 4. Então, assim, é uma quantidade enorme de recursos que a gente vai influenciar o repasse com base em desempenho naquela área que é mais importante para desenvolver o Brasil, que é de fato a aprendizagem, né? O quanto que os alunos aprendem. Onde teve evolução, você vai ter um recurso para poder ainda mais trabalhar. E a ideia não é penalizar ninguém, é fazer todo mundo ter um desempenho sempre para cima, não é isso? E uma coisa legal é que muita gente até pergunta, fala, poxa, Daniel, mas e as cidades que têm uma nota baixa, como é que eles vão fazer para receber também esse ICMS? E no nosso cálculo, a gente fez uma fórmula junto com o Banco Mundial, com a Secretaria de Educação, envolveu vários institutos voltados para a educação e que trabalham com isso há muito tempo, e falou, poxa, vamos criar uma fórmula que faça com que todos os municípios tenham incentivo para melhorar. E mesmo aqueles que tiverem notas boas, não se acomodem. Sim. Então, no nosso ponto de vista, o que mais vai dar o peso, o que mais vai fazer a diferença, vai ser o quanto cada cidade evoluiu de um ano para o outro. Então não importa se ela tem nota 8 ou se tem nota 3. Quem mais evoluir de um ano para o outro vai levar a maior parcela desse cálculo aí do ICMS. Olha, uma outra coisa que é importante a gente citar, a valorização do professor, né? Em todos os lugares, todos os países que valorizaram o professor na profissão, na parte de remuneração, ambiente de trabalho, formação continuada, esses países estão colhendo ótimos resultados. Você recentemente propôs o aumento do salário dos professores. Como que é isso? Então, na verdade, isso foi um trabalho até mais da Secretaria de Educação. Eu dei ali meus 2 centavinhos de contribuição, né? Quando ele fala 2 centavos é porque é muito. Assim, tentar dar uma força, porque é uma proposta que só pode fazer o Executivo, o Poder Executivo. Os deputados não podem propor aumento de salário ou mudança de carreira.
Isso é algo que fica a cargo mesmo do Poder Executivo. Claro que eu tentei dar uma contribuição ali. Eu conheço o secretário de Educação, Rocieli Soares, há uns 5 anos já. A gente tem um diálogo muito bom. Tanto que essa experiência que vem do setor de educação, que você já está calejado. Então assim, é muito legal ter um parceiro, assim, alguém que enxerga a educação de uma forma parecida, assim como eu enxergo. Então a gente busca trabalhar muito em conjunto. E a proposta, ela muitas vezes, né, os sindicatos, aqueles que supostamente deveriam defender os professores, defender a educação e também os professores, acabam só focando numa coisa que não necessariamente é a valorização da carreira, que é o salário. O salário, é claro que o piso hoje de São Paulo, salarial, para os professores da rede estadual, é mais baixo do que em vários estados do Brasil. Então, por exemplo, o salário hoje, um professor de início de carreira aqui em São Paulo é R$ 2.500. Em outros estados é R$3.000, R$4.000, por aí vai. Não é um salário atrativo. A molecada não sai da escola ou ingressar na faculdade querendo ser professor. Não tem nada que atrai. Hoje em dia, as pessoas que vão fazer curso de pedagogia, elas têm as médias mais baixas do Enem. Então isso ainda não é atrativo. Mas, por um outro lado, esse salário já é maior do que o salário da grande maioria dos paulistas. É um salário maior do que 85% dos paulistas. Então, tá bom, é um curso de ensino superior e tem que ganhar mais, mesmo que estudou mais, tal, e é mais preparado, né? Mas a valorização da carreira não tá só nisso. Não adianta nada você ter um salário de R$3.500 no ano que vem e R$4.000 daqui a 2 anos, que é a proposta nova da Secretaria de Educação, se você não tem uma formação continuada boa, se você não tem bons critérios... Um ambiente também favorável para o professor. Para trabalhar, se não tem bons critérios de evolução de carreira. Então, por exemplo, o que acontece hoje em São Paulo é o seguinte, você, Edson, é um dos 100 melhores professores do estado de São Paulo. Sabe qual é o tipo de reconhecimento que o estado vai ter para você? Nenhum. Ninguém vai saber que você existe. Aliás, se você buscar fazer mais coisas do que você é responsável, você vai dar mais trabalho pro diretor da escola, pro supervisor e tudo mais. Você vai ser visto como um problema e não como um exemplo. Sim. Enquanto que se eu, Daniel, for um dos 100 piores professores do estado de São Paulo, o que isso significa? Também significa que eu, a mesma coisa. Que eu não vou na aula, que meu absenteísmo é altíssimo. Hoje em dia o absenteísmo dos professores é um negócio inacreditável de alto. Então assim, o que vai acontecer vai ser que eu não vou, lá em cima, tá aqui embaixo, vou ser tratado da mesma forma que você. Então assim, ao invés de ter uma punição, de ter uma repreensão ou de ter um incentivo do Estado para que eu busque melhorar, não tem. Eu sou simplesmente tratado da mesma forma que você. Então os melhores professores e os piores são tratados iguais. Isso e recebem as mesmas evoluções salariais, os mesmos critérios. Então assim, os mesmos benefícios. Então isso é um negócio que não funciona bem. O que essa nova proposta quer fazer é quebrar um pouco essa lógica. Em primeiro lugar, colocar mais critérios técnicos, né, e meritocráticos para a evolução da carreira dos professores. Então, para os professores evoluírem, eles têm que entregar resultados, eles têm que ensinar de fato os alunos. Os professores que tiverem uma taxa alta de absenteísmo não vão evoluir. Então, assim, trava os professores que são ruins e levanta os professores que são bons, com critérios meritocráticos. Acaba essa coisa de ter benefício por tempo de trabalho, por tempo de serviço, que é um negócio que, sei lá, não faz sentido nenhum, né? A gente não acredita nisso. Só porque a pessoa tá 5, 10 anos ali, ele vai ganhar mais? Não, vai ganhar mais que entregar um trabalho melhor. E também, por último, o ambiente de formação, que os professores tenham a oportunidade de aprender mais ao longo do tempo. Isso é fundamental pra gente. E também, como você está falando, se a gente pegar um modelo que deu certo, por exemplo, Teresina, no Piauí, que tem a menor renda per capita, o maior índice de violência, mas onde eles fizeram os maiores enfrentamentos e valorizou o professor, essa bonificação do salário de acordo com a elevação do nível de ensino, deu certa coisa. Hoje, das capitais, Teresina é a capital que tem o maior índice de aprendizagem. Não, isso é um negócio impressionante. E São Paulo está lá atrás. São Paulo era para estar destacado em primeiro lugar. Isso mostra o quanto que a gente tem espaço para melhorar. Eu fui para Teresina, eu conheci algumas cidades do interior do Piauí, do Maranhão, Pará, Amazonas. Vi alguns casos de como a educação pode ser bem feita. Por exemplo, tem uma cidade no interior do Piauí que chama Cocal dos Alves. Uma cidade de 5 mil habitantes. A maior parte dos alunos dependem de Bolsa Família. É uma cidade muito pobre, mas que
com uma escola boa, focada muito em Olimpíadas de Matemática, o BMEP, né, as Olimpíadas das Escolas Públicas e tudo mais, são recordistas de medalhas e tudo mais, eles conseguem hoje fazer com que grande parte dos alunos cheguem até a Federal do Piauí para estudar Direito, Engenharia, Medicina. Então, aquilo que a primeira pergunta que você fez, Edson, de qual que é a chance de um aluno de escola pública chegar numa universidade pública boa, sabe? Isso não necessariamente poderia ser uma probabilidade baixa, poderia ser uma probabilidade alta se também o Estado fizesse um bom trabalho, se a gente partisse para outras estratégias para conseguir fazer com que a educação de qualidade chegue. E aí eu estou falando de voucher, estou falando de vale escola, de homeschooling também, que pode ser uma opção, do modelo do charter school, que são as escolas conveniadas, então organizações sociais gerindo as escolas públicas, testar várias alternativas diferentes, mudar a forma de gestão, terceirizar serviços secundários nas escolas públicas. Então, por exemplo, merenda, hoje a cada 100 escolas públicas estaduais, 90 fazem a própria merenda. Em só 10 delas a merenda é terceirizada. E onde é terceirizada, a qualidade é melhor, o custo é menor. Então é uma preocupação a menos para o diretor, para ele focar naquilo que realmente importa, que é a aprendizagem dos alunos. Então esse tipo de, às vezes, práticas assim muito simples estão muito atrasadas aqui em São Paulo. O resto do Brasil já avançou. Teresina mesmo, você acabou de dar o exemplo, o Ceará, Pernambuco está muito adiantado e a gente ficou para trás, mesmo sendo o estado mais seguro do Brasil. O aluno hoje ele tem o mesmo ambiente que eu tive há mais de 30 anos e se você quiser realmente atraí-lo para a escola, para ter um ambiente agradável, acho que teria que ouvir um pouco mais o aluno, entender porque a molecada hoje quer saber de robótica, programação, games. Quem sabe a gente mudar essa grade escolar, colocando aí também a parte de lutas, dança, a música, a valorizar um pouco mais a educação física e o esporte, né, para aprender fora da sala de aula. Você tem alguma coisa, pensa em alguma coisa para o aluno na outra ponta? Recentemente eu vi uma pesquisa que os alunos falam qual que é a impressão deles em relação à escola. E é exatamente isso que você está falando. Então, o pessoal acha que a escola é desorganizada, que ela é desconectada do mundo do jovem. Então isso os alunos responderam, né? E que ela não faz muito sentido na vida deles. E é essa mais ou menos a situação em que as escolas públicas chegaram. Então, e é o que você disse, as pessoas têm interesses, estão muito mais ligadas com a realidade de hoje. Elas querem fazer projetos, resolver problemas, seja com robótica, seja com outras ferramentas. Elas querem aprender coisas que elas vão usar de fato no futuro. Então, por exemplo, por que os alunos no estado de São Paulo, no Brasil, não têm aulas de matemática financeira? Entender como que você gera o seu dinheiro, entendeu? Que é um negócio tão básico que todo mundo vai ter que fazer em algum momento e às vezes ninguém sabe fazer direito, então todo mundo vai lá quando tem uma economia joga na poupança, não entende como investir. Às vezes ganha até um pouco mais, mas gasta mais, não consegue economizar. Então esse tipo de coisa a gente deveria de fato mudar. Isso é uma coisa que eu busco pressionar bastante a Secretaria de Educação para mudar um pouco da carga horária, né, do que é ensinado nas escolas, para adequar mais a realidade dos alunos. Então é muito importante que as escolas se adequem à maneira de pensar do jovem, à realidade do jovem. Isso está começando a acontecer, como eu já disse, mas ainda falta muito mais. Do meu ponto de vista, se eu pudesse ter alguma autonomia sobre aquilo que acontece, eu tiraria a carga horária de várias matérias, focaria muito mais em português e matemática, porque sem ler e escrever, sem fazer contas, sem saber matemática básica, você não consegue sobreviver no mundo real. E substituiria essas outras matérias que teriam menos carga horária por outras que são mais ligadas à realidade dos jovens, como matemática financeira, como empreendedorismo, enfim, coisas como robótica, design de games, programação, então coisas que de fato, ferramentas que de fato eles podem usar para buscar um trabalho, para buscar um futuro, seja ele buscar um emprego numa empresa ou construir a própria empresa, o próprio negócio. Então esse é o tipo de coisa que a gente gostaria de ver cada vez mais. Jovens preparados para seguir o seu caminho, seguir seu rumo e realizar os seus sonhos. E a gente precisa de mudança porque o jovem hoje parou de ter aquela confiança que a gente tinha lá atrás. Vamos estudar que a gente vai ser alguém na vida. Hoje em dia o jovem não confia mais, até porque o nível de ensino que é oferecido para ele é muito baixo. Ou ele parte
por um trabalho para ter uma remuneração baixa, ou acredita mais no empreendedorismo, ou ele parte para o mundo da violência, para a criminalidade. As que meninas, é o ganho mais rápido. Isso, o que aqui no caso a volta dele é o que mais atrai. Ou as meninas, prostituição, gravidez precoce, enfim. O jovem hoje ele não acredita muito mais na educação, ele não tem essa paciência de esperar, estudar, se preparar melhor, acreditar na educação para ter uma oportunidade não só na universidade pública, para competir com quem tem uma condição financeira melhor, mas também no mercado de trabalho. A missão que a gente tem é essa, fazer com que a educação um dia se aproxime cada vez mais da realidade dos jovens e preparem eles para os próximos passos que eles querem dar na vida deles. Né?